Então, dando sequência nas ferramentas de modificação do AutoCAD, a próxima ferramenta que nós vamos aprender é a ferramenta Align, utilizada para alinhar objetos no AutoCAD. Então, vamos aprender a utilizar essa ferramenta através de alguns exemplos que nós temos aqui na tela. Inicialmente, vamos dar os comandos e os caminhos para acionar essa ferramenta. A ferramenta Align pode ser acionada através das teclas AL do teclado, ou então pelo ícone da mesma aqui no painel Modify, dentro da aba Home, que já está selecionada. Nós vemos aqui no painel Modify, abrimos essa abinha inferior e encontramos aqui o ícone da ferramenta Align, ok? Então nós podemos acionar a ferramenta através do ícone aqui na Ribbon ou através do comando utilizando as teclas de atalho AL. Então vamos voltar aqui para os exemplos para a gente começar a entender o funcionamento dessa ferramenta e como utilizar. Então, primeiramente, para ilustrar, eu tenho dois veículos desenhados aqui, né? Duas caminhonetes, e eu quero alinhar esses dois veículos com esta linha aqui, que está representando uma espécie de uma rampa. Então vamos lá, para nós começarmos, primeiramente nós selecionamos os objetos que nós desejamos alinhar. Pode ser um único objeto ou podemos selecionar de uma única vez diversos objetos, ok? Vou selecionar os dois blocos aqui dessa caminhonete, chamo o comando através das teclas AL, confirmo com Enter, e agora eu tenho que especificar um primeiro ponto de referência para o meu alinhamento. Então eu vou aproximar, vou pegar exatamente este ponto aqui, ó, posiciono o cursor do meu mouse sobre esse ponto aqui dos quadrantes da roda, defino esse ponto aqui como ponto de inserção, e em seguida eu defino o ponto com o qual ele deve ser alinhado. Eu vou definir então esse endpoint aqui dessa minha linha, para ele ficar alinhado exatamente sobre este ponto. Então, defini esse primeiro ponto, e agora eu tenho que definir um segundo ponto para esse meu alinhamento. Lembrando que o primeiro ponto que nós definimos é o ponto a partir do qual os objetos vão estar referenciados. Ou seja, este ponto aqui que eu defini no bloco do meu veículo, vai ser puxado, vai ser posicionado exatamente sobre este ponto aqui que eu defini no meu objeto de referência, que nesse caso é esta linha aqui, ok? Já o segundo ponto que nós vamos definir é apenas uma referência para que o AutoCAD entenda qual que é o alinhamento que nós queremos dar para esse objeto. Então, o primeiro ponto, além de definir a primeira referência do alinhamento, ele vai também trazer o objeto, o ponto do objeto que nós selecionamos sobre este ponto de referência, ok? Então, vocês já vão compreender aí em seguida isso que eu estou explicando. Então, como segundo ponto, vamos definir agora aqui, a partir do snap do quadrante da circunferência da roda. E então eu posso definir qualquer outro ponto aqui que esteja ao longo dessa minha linha que não seja este primeiro ponto, ok? Posso definir aqui o ponto médio, posso definir aqui o endpoint dessa linha, então qualquer outro ponto que eu dê como referência ele já vai entender que eu quero alinhar exatamente sobre esta linha. Então eu vou puxar aqui nessa extremidade, nesse outro endpoint da linha. Ele vai pedir que eu especifique, então, um terceiro ponto ou que eu pressione Enter para continuar. Nesse caso, vamos pressionar Enter, né? Pressionei Enter. E, por último, notem que ele está apresentando esta mensagem, perguntando se nós desejamos escalar os objetos a partir dos pontos de alinhamento. Então, neste caso aqui, ele já vem por padrão com a opção não selecionada, né? Opção No. E basta nós simplesmente pressionarmos Enter para confirmar que nós não desejamos. No próximo exemplo aqui nós vamos estar entendendo um pouco melhor o que é essa opção que ele nos dá aqui de estar escalando os objetos a partir dos pontos, ok? Que também é uma opção bem interessante, mas nesse caso vamos apenas pressionar Enter para dar sequência no nosso alinhamento. Então pressionei Enter, então algumas vezes ele fica apresentando essa linha branca aqui, que é a linha entre os dois pontos de alinhamento que nós traçamos. Mas basta nós mexermos no zoom, aqui através do scroll do mouse, que ela automaticamente vai desaparecer. Ó. Apenas movimentei o zoom aqui, ó, e ela não existe mais, ok? Então estão alinhados os nossos objetos. Então eu vou apenas desfazer aqui esse alinhamento, né? Pressionando Ctrl Z para nós repetirmos essa operação de forma rápida para estarmos fixando novamente. Vamos lá. Então retornei aqui, vamos lá, selecionei os objetos que eu quero alinhar, chamei o comando através das teclas AL, confirmei com Enter, defini um primeiro ponto no meu objeto que eu quero alinhar, defino agora um ponto no meu objeto de referência com o qual eu quero alinhar esse objeto inicial. Agora defino um segundo ponto
Eu vou pegar nesse caso aqui, agora o quadrante desta roda. Observe que o resultado vai ser o mesmo, ok? Então defini esse ponto aqui e defino um outro ponto qualquer aqui na minha linha de referência. Então defini este ponto. Então agora eu simplesmente pressiono o Enter, né? Já que eu não quero definir um terceiro ponto, esses dois pontos já são suficientes para o meu alinhamento. Ele me pergunta agora se eu desejo escalar os objetos, simplesmente eu pressiono Enter para confirmar em não. E os meus objetos estão alinhados. Movo o scroll do mouse aqui e aquela linha que aparecia aqui já não aparece mais, ok? Então vamos agora para esses outros exemplos ao lado e estar entendendo também a questão de escalar o objeto a partir dos pontos de alinhamento, ok? Então vamos lá, selecionei o objeto que eu desejo alinhar, chamei o comando através das teclas AL, confirmei com Enter, vou definir um primeiro ponto no objeto e um primeiro ponto aqui no meu objeto de referência para o alinhamento. Defini um segundo ponto e defini o segundo ponto aqui no meu objeto de referência. Confirmei com Enter e pronto, está alinhado o meu objeto. Agora eu vou retornar, vou desfazer. Retornei, e agora nós vamos repetir a operação, porém quando ele perguntar se nós desejamos escalar o objeto, nós vamos selecionar a opção sim para ver o resultado, ok? Então selecionei o objeto, agora vou ativar a ferramenta através do ícone da mesma, né? Então cliquei sobre o ícone, agora vou definir o primeiro ponto de referência e o segundo ponto de referência. Vou agora colocar o segundo ponto aqui na extremidade dessa linha. Não quero um terceiro ponto, apenas confirmo com Enter. E agora eu vou selecionar sim para a opção de escalar o objeto. E observem o que vai acontecer. Automaticamente ele vai ajustar a escala do meu objeto de forma que os pontos de referência que nós utilizamos fiquem coincidentes. Então vamos para o nosso último exemplo. Selecionei o objeto que eu desejo alinhar. Chamei o comando, confirmei com Enter, defini o primeiro ponto, defini o segundo ponto, confirmo com Enter e novamente confirmo com Enter. Observe que ele alinhou o meu objeto aqui em relação a esta linha de referência. Agora vamos retornar e repetir a operação utilizando a opção de escalar o objeto. Então chamei o comando, defini o primeiro ponto, defini o segundo ponto, confirmei com Enter, e agora altero para a opção sim, a opção de escalar o objeto. E observem que ele ajustou a escala do objeto de acordo com os pontos que eu defini para o meu alinhamento. Então observem que essa também é uma opção bem interessante para nós estarmos ajustando a escala de objetos, além do comando Scale, que nós também já aprendemos. Então saibam que através do comando Align nós também temos essa opção de estar fazendo o ajuste da escala a partir de um outro objeto de referência, ok? Então é isso, espero que tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.